E o Botafogo é o mais novo campeão brasileiro, com os cariocas fazendo barba, cabelo e bigode. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o título botafoguense, mas conta também do rebaixamento do Atlético Paranaense no ano do seu centenário, do Bahia classificado para a Libertadores da América depois de 35 anos, da despedida de Gabigol do Flamengo, as últimas do mercado e um domingo para lá de agitado no futebol nacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para tudo que aconteceu nesse domingo. Quero começar contando que Flamengo e Botafogo farão a decisão da Supercopa do Brasil em 2 de fevereiro. Partida marcada para Belém, no Pará. É um encontro do campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, contra o campeão brasileiro Botafogo. Preciso te dizer ainda que Gabigol se despediu do Flamengo marcando gol. Empate em 2-2 do Flamengo contra o Vitória no Maracanã, com várias homenagens ao atacante. Depois da partida, o Gabigol disse o seguinte, abre aspas, foi uma passagem histórica. Cheguei aqui um menino e hoje é um dia em que eu me torno imortal. Meu nome estará aqui para sempre. E ele completa contra a frase de efeito. Hoje encerro um ciclo, mas hoje eu virei uma lenda, fecha aspas. Bora contar também que Juventude e Bragantino não caíram, mas não garantiram a classificação para a Sul-Americana. Só para lembrar que o 17º, 18º, 19º e 20º são rebaixados. Os demais times todos ou se garantem na Libertadores ou na Sul-Americana, exceto o 16º e o 15º colocados, as posições do Juventude e do Bragantino. Já o Campeonato Brasileiro de 2025 terá 6 times de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro, 3 gaúchos, 2 mineiros, 2 baianos, 2 cearenses e um time pernambucano. Para completar o giro de notícias, contar que o Fortaleza fez 3-0 no Internacional e sacramentou o 4º lugar na tabela de classificação, a melhor campanha da história do Lion, que também conseguiu se tornar o único time que não perdeu dentro de casa em todo o campeonato nacional desse ano. Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, tudo isso no ano do seu centenário. E a curiosidade se dá porque Pablo, um dos ídolos do Furacão, já havia tirado o sarro do Curitiba, que também caiu no ano do centenário. A coisa agora se voltou contra o CAP. Derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Hulk no segundo tempo bateu um pênalti, no rebote o Rubens, que havia sofrido o pênalti, confirmou o gol que colocou ou que manteve o Galo na primeira divisão e rebaixou o Furacão. Tudo porque os outros resultados não favoreceram. O CAP viu o Red Bull Bragantino enfiar 5-1 no Criciúma em Bragança Paulista, a segunda vitória seguida do Red Bull Bragantino. O Fluminense também foi ao Allianz Parque e venceu o Palmeiras por 1-0. Dessa maneira, a classificação final do campeonato ficou com o Juventude com 45 pontos fora da zona do rebaixamento em 15º, Bragantino em 16º com 44 pontos e o Atlético Paranaense em 17º, 42 pontos. Quarto rebaixamento da história do Furacão em sua história, já havia caído em 89, 93, 2011 e agora em 2024. Importante contar também que o CAP se junta a Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense como os times rebaixáveis. E aí, nessa reta final da temporada, o Atlético até deu uma resposta, chegou a ficar 4 jogos invictos com 2 vitórias e 2 empates, mas na última rodada perdeu com gol no final para o Red Bull Bragantino dentro de casa, se colocando numa situação extremamente delicada. A saideira sobre esse giro de notícias, mais ligado ao rebaixamento, contar que será a primeira vez em 2025, desde 1990, que não teremos nenhum representante do estado do Paraná na elite do futebol nacional. Se há choro em Curitiba, a festa em Salvador. É que o Bahia está de volta à Libertadores da América depois de 35 anos. Na tarde desse domingo, vitória por 2-0 contra o rebaixado Atlético Goianiense. Os gols foram marcados por Tassiano e Lúcio Rodrigues. Investimento pesado do Bahia que precisava de respostas em campo. O time terminou o Campeonato Brasileiro no 8º lugar com 53 pontos, um a mais do que o Cruzeiro com 52. A Raposa até fez sua parte e venceu em Caxias do Sul, mas o resultado não foi suficiente para ultrapassar o Bahia.
o Bahia consegue a última vaga na pré-Libertadores, Corinthians e Bahia estarão naquela fase inicial, naquelas duas fases de mata-matas anteriores à fase de grupos, algo super importante para um Bahia que vinha de Série B na temporada passada correndo risco de rebaixamento até a última rodada e agora classificado para a Libertadores. A última participação do time na Libertadores da América havia sido em 1989, 35 anos atrás. Rogério Ceni durante todo esse retorno foi muito pressionado, até porque o Bahia fez um bom primeiro turno, mas caiu demais de produção. Independente ou alheio a essas questões, time classificado para a pré-Libertadores, dá para imaginar investimentos pesados. Já vinha contando para vocês sobre o interesse em Rodrigo Nestor e Ferreira, jogadores que pertencem ao São Paulo. Quero falar agora sobre o Corinthians, 7ª colocação geral no Campeonato Brasileiro, 9ª vitória consecutiva nesse domingo, vitória por 3-0 contra o Grêmio no sul do país. Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay de bicicleta fizeram os gols da 9ª vitória consecutiva do Timão. Somente outros 2 clubes em toda a história do Campeonato Brasileiro haviam conseguido 9 vitórias consecutivas. Nunca ninguém foi capaz de vencer 10 vezes. Estou para dizer para vocês que se a gente tivesse mais 1 ou 2 rodadas e o Corinthians provavelmente entraria já na fase de grupos da Libertadores, isso porque o Timão termina a competição com 56 pontos, só 3 a menos do que o São Paulo, que perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro. Só para complementar em relação ao Timão, Yuri Alberto marcou mais uma vez, foi a 15 gols no Campeonato Brasileiro, tornando-se artilheiro ao lado do Alejandro. Já na temporada, ele também se tornou artilheiro geral, aí de forma isolada, chegou a 31 gols, ultrapassando o Pedro, jogador do Flamengo machucado, desde faz 3 meses que ele estava lesionado. Para completar em relação ao Corinthians, Timão que promete ir ao mercado em busca de contratações para tornar o time ainda mais forte do que o atual. Hora de falar sobre o Botafogo, campeão brasileiro depois de 29 anos, o último título naquele 1995 contra o Santos. Você que tem mais idade certamente vai se lembrar. E a campanha dessa temporada foi digna de título do Brasileiro, e esse título vem uma semana depois do inédito título de Libertadores. Nesse domingo, vitória por 2-1 contra o São Paulo, gols de Savarino e Gregory. O Gregory marcou praticamente no último lance da partida. Associado à derrota do Palmeiras pro Fluminense, e a vantagem do Botafogo na tabela de classificação final foi de 6 pontos, 79 para o Botafogo, 73 para o Palmeiras, 23 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. O Botafogo esteve na liderança do campeonato em 23 das 38 rodadas. Título merecido e que acaba de vez com tudo que rolou na temporada passada. Vocês vão lembrar de um primeiro turno perto da perfeição do Botafogo e de uma derrocada sem precedentes no segundo turno, algo que rendeu muitas humilhações, memes e muito mais. Até por isso, o clima no Newton Santos depois da conquista do título foi de emoção. Foram vários os torcedores filmados e registrados chorando. Dentro de campo também teve gente chorando. O Adrielson, por exemplo, foi pego chorando copiosamente. O Adrielson que se tornou um dos vilões da perda do título na temporada passada. Até o Arthur Jorge, técnico português contratado nesse ano, foi visto chorando. Botafogo que assegura o título da Libertadores, assegura o título do Campeonato Brasileiro e embarca na noite desse domingo rumo ao Catar. Na quarta-feira tem estreia no Intercontinental de Clubes, jogo contra o Pachuca. Se vencer os mexicanos e essa tendência, passa para a semifinal quando enfrenta o Al Ahly do Egito. Se vencer também esse time egípcio, pega na decisão o Real Madrid. O caminho está todo traçado até a conquista do título mundial. Para completar uma curiosidade nesse vídeo, quero contar para vocês que os cariocas fizeram barba, cabelo e bigode em 2024. Título do Campeonato Brasileiro, do Botafogo, time carioca. Título da Libertadores da América, do Botafogo, time carioca. Título da Copa do Brasil, do Flamengo, mais um time carioca. Paulistas, mineiros e companhia ficaram chupando o dedo sem qualquer conquista no ano. Só para complementar mais uma lembrança que reforça o quanto os times de futebol do Rio de Janeiro tem crescido. As últimas 3 conquistas de Libertadores foram todas para times cariocas. Em 2024 do Botafogo, em 2023 do Fluminense e em 2022 do Flamengo. E aí, o que você pensa sobre essa hegemonia carioca? Já usa espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, tem live. Tchau!